Deixa eu fazer uma outra pergunta mais conceitual para ambos também, que conhecem bem essa questão do emprego, né? Fala-se muito nas tais conquistas trabalhistas no Brasil. Os sindicatos adoram encher a boca para falar disso e ignoram que muitas vezes criar essas benesses todas dificulta justamente a contratação e joga para a informalidade milhões de pessoas, né? Um terço quase da mão de obra, os tais invisíveis que na pandemia o governo foi obrigado a descobrir. Uma pequena evidência anedótica, minha filha começou a trabalhar aqui, tudo legalzinho, mas ela foi contratada no mesmo dia, foi lá fazer uma entrevista, contratada, né, por 2, 3 meses de experiência, depois vai ver. Então, assim, o slogan que eu estou pensando em criar é facilitar demissão, é facilitar contratação. Como é que explica isso para os leigos? É uma boa pergunta, Constantino. Na verdade é o seguinte, quanto mais direito você dá para o trabalhador, menos incentivo o empresário tem de contratar. Porque ele sabe que se ele vai contratar, vai ser tão difícil demitir ou tão caro demitir, que ele vai pensar 30 vezes antes de contratar. Se fosse fácil, ele contratava, testava o trabalhador, não deu certo, troca, faz parte do jogo do mercado de trabalho. Mas aqui no Brasil, os sindicalistas adoram o quê? Direitos, direitos, direitos. E não entendem que quanto mais direito, você piora a situação do trabalhador. Veja, ninguém aqui está defendendo o trabalho escravo, ninguém aqui está defendendo que o trabalhador não tenha nenhum direito, não se trata disso. Se trata apenas de ter uma legislação mais moderna, né? Mais inteligente. E aí, de flexível, novo, né? Exato, flexível. O Constantino, de novo, viu a pandemia para nos ensinar que mesmo um contrato CLT pode ser flexibilizado. Olha que coisa interessante. Por causa da pandemia, o governo aprovou uma medida provisória autorizando que as empresas pudessem reduzir parcialmente a jornada de trabalho e, claro, proporcionalmente o salário. Não é óbvio. Se você vai trabalhar 30% menos, você vai ganhar 30% menos. É um jogo ganha-ganha. A empresa tem um alívio na sua folha salarial e o trabalhador, em vez de ser demitido, ele vai trabalhar menos e ganhar menos. Me parece muito inteligente, simples e óbvio. A gente viu a quantidade de empregos que os Estados Unidos fecharam, né, no início ali do combate à Covid, durante aqueles meses iniciais, e a gente viu a velocidade com que esses empregos foram recuperados, Alan, porque tem lá uma legislação que facilita isso, né? Tanto a contratação quanto a demissão. Pois é, e se fala muito dos direitos daqueles que já estão com seus empregos. É óbvio que esses querem direitos, esses querem amarras jurídicas para não perderem os seus empregos. E os 14 milhões de desempregados no Brasil que querem entrar? Porque quando você flexibiliza a legislação trabalhista, se torna muito mais fácil para aqueles que são os menos favorecidos, que estão desempregados, entrarem no mercado de trabalho. E esse pessoal é esquecido nesse tipo de discurso. Eu estava espiando, tem um outro nicho que eu acho que se expandiu muito, evidentemente por conta da pandemia, mas tenho a impressão de que veio para ficar, e aí queria a avaliação de vocês, que é essa expansão do setor de logística, os galpões, por exemplo, né? O Brasil tinha há 10 anos 4 milhões de metros quadrados em galpões, hoje são 18 milhões de metros quadrados. Você tem empresas enormes aí investindo bilhões aqui no Brasil nesse setor. Que olhos vocês veem essa área? Esse é outro legado da pandemia, né, Silvio? O comércio eletrônico bombou. Até falava há pouco, numa resposta ao Constantino, a questão até os idosos aprenderam a usar a tecnologia. Todo mundo hoje está comprando via internet. Então, você precisou de galpões para poder estocar esses produtos e distribuir. Agora, tem um outro dado interessante. Qual é o futuro das lojas físicas, inclusive nos shoppings? Em parte, também ser mini centro de distribuição. Ou seja, você compra pela internet e retira o produto na loja, ou mesmo a loja que já tem aquele produto no estoque dela, ali no shopping center, contrata o motoboy e entrega na sua casa.